Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia sem demora, no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Então é um texto um pouco comprido, mas nós vamos expor essa passagem para vocês, é muito interessante. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 20. Ok? Vamos lá então, você pode acompanhar aqui no telão também. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus, né? Que história tremenda. Bem, queridos, hoje eu quero meditar nessa passagem e falar um pouco sobre a vida dessa mulher israelita chamada Ana. O tema da mensagem dessa noite é: quando os problemas nos levam a buscar e orar a Deus. Esse é o tema da mensagem. Quando os problemas nos levam a buscar e orar
a Deus. E eu quero começar essa mensagem dizendo que quando os problemas nos levam para mais perto de Deus, eles fazem mais bem do que mal. Posso ouvir um amém? Então, quando os problemas nos levam para mais perto de Deus, eles fazem mais bem do que mal. E digo mais, Deus, Ele usa problemas, Ele usa circunstâncias difíceis da nossa vida para o nosso bem. Inclusive, algumas circunstâncias difíceis da nossa vida, é o próprio Deus que está agindo por trás delas. São circunstâncias que o próprio Deus não só permitiu, mas Ele fez com que acontecesse na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, dessa forma, se você está enfrentando dificuldades neste momento, procure ver o lado bom, o que Deus quer te ensinar nessa situação. Uma coisa eu afirmo com convicção: Deus quer tirar você do conforto. Deus quer tirar você do comodismo. Muitas pessoas, elas ficam tão acomodadas na vida, que o que Deus faz é enviar uma tribulação, irmão. É enviar um problema, é enviar uma circunstância que tire essa pessoa do conforto e do comodismo. Por quê? Porque Deus quer que você ore, Deus quer que você o busque de todo o coração. E o que nós acabamos de ler é o relato de uma mulher que, através da oração e da adoração, agradou a Deus e viu os sonhos de Deus realizarem-se na sua vida. O que eu observo nessa passagem é que os problemas de Ana, aquelas situações que traziam angústia, sofrimento, amargura para ela, foram determinantes para que ela buscasse ao Senhor com intensidade e de todo o coração. E, consequentemente, ela recebeu uma bênção da parte de Deus. Então, para compreender esse texto, vamos analisar um pouco o contexto da época em que essa mulher abençoada viveu. Eu quero dizer que nos tempos bíblicos, era uma desonra enorme para as mulheres não ter filhos. Algo bem diferente dos nossos dias, né? Hoje nós vemos os casais casando e não querendo ter filhos, né? Ou querendo ter um filho às vezes, um filho único, né? Quando uma família tem 2 filhos, já acham demais. Uma família de 4 filhos é considerada hoje uma aberração, irmãos. Uma aberração, né? Então os tempos mudaram. Sabe o que é isso? A influência do marxismo cultural dentro das nossas casas e dentro da igreja, essa que é a verdade. Mas naquela época, não ter filhos era uma desonra, era uma maldição, era algo que trazia um extremo sofrimento. E isso fazia Ana sofrer. Por quê? Porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Inclusive, essa tradução que eu usei, e que você deve ter lido aí no telão, diz que o próprio Senhor havia cerrado a madre de Ana. Então veja só, essa esterilidade de Ana vinha do próprio Deus. Então estou dizendo aqui para vocês que muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, eles vêm do próprio Deus. Então Ana, ela jamais poderia ter esse sonho realizado humanamente falando, aos olhos humanos. Ela precisava de um milagre. Por quê? Porque ela era estéril e naquele tempo não havia nenhum tipo de tratamento médico para esse problema. Então, naturalmente falando, ela estava predestinada a sofrer, estava predestinada a aguentar as provocações da sua rival, a Penina, a vida toda.
Então aqui a gente tem que abrir um parênteses também, né? Naquela época, muitos homens, eles casavam-se com mais de uma mulher. Era uma cultura polígama. Essa nunca foi, digamos assim, a vontade de Deus, mas Deus permitia que o homem pudesse ter mais do que uma mulher. E aqui no caso, isso ainda trazia mais angústia para Ana. Por quê? Porque Penina, ela havia se tornado uma rival de Ana. Ela tinha filhos e Ana não. Então ela provocava Ana, né? É mais ou menos assim: eu tenho, você não tem, lelo, lelo, eu tenho, você não tem, eu sou abençoada, você é amaldiçoada. Ana ficava muito angustiada, muito amargurada, porque a sua rival, a outra esposa do seu marido, a provocava constantemente. Então eu repito que aos olhos humanos, Ana estava predestinada a sofrer a vida toda com esse problema, né? Ela estava predestinada a aguentar essa provocação durante toda a sua vida. Inclusive, trazendo isso para a minha vida, eu me lembro que na minha adolescência ali, eu comecei a sofrer muito com algumas crises de falta de ar, né, algumas crises asmáticas. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na casa da minha avó, quando ela era viva, em Caçador, Santa Catarina, e na hora de dormir, eu fui dormir com meu irmão num quartinho, né, que tinha um beliche, mas era um quartinho que já tinha virado o quartinho da bagunça, né? Então estava muito tempo ali fechado, enfim, empoeirado, devia ter muito ácaro, e quando eu deitei na cama, eu comecei a sentir, né, assim, aquela falta de ar que foi se intensificando, e aquele dia eu pensei que eu iria morrer, pessoal. Olha, aquele dia eu tive a sensação que eu não suportaria, né? Então eu procurei ali os meus pais, e eu não me lembro bem, mas acho que a gente foi para o hospital, né? E ali eu fui medicado, me deram ali uma inalação, enfim, e foi um grande alívio quando eu voltei a respirar assim normalmente, né? E quando eu fui fazer alguns exames, né, dentre os problemas alérgicos que foram detectados, eu tinha então alergia a pó, ácaro e fumaça de cigarro. E eu me lembro que o médico disse: olha, isso aí não tem cura, você vai ter que conviver com isso a vida toda. Eu me lembro que aquilo me angustiava, né? Eu jogava futebol e às vezes nós viajávamos para jogar em outras cidades, e eu falava: vai, tomara que o lugar esteja limpo, né? Que não esteja poeira e tal, porque era assim uma aflição muito grande. Mas quando eu me converti, eu falei: não, eu vou tomar posse de que eu vou ser curado. E olha, faz muitos anos, irmãos, que eu não tenho uma crise de asma, né? Às vezes me dá um pouquinho ali de falta de ar, alguma coisinha, mas crise de asma fazem anos que eu não sei o que é ter, né? Claro que eu faço a minha parte, eu me cuido também, eu nado, né? Não posso negar que existe uma participação nisso minha. Não sei se foi um milagre que Deus executou na minha vida, mas eu não aceitei aquela palavra dos médicos. Eu disse: não, o meu Deus, Ele é poderoso para me curar. Ainda que o diagnóstico seja de que eu vou ter que conviver com isso até o fim da minha vida, eu creio que Deus é poderoso para me curar. Então qual é o problema aqui? O problema é que muitas vezes nós nos conformamos com más notícias, com palavras negativas, com coisas que não têm solução aos olhos humanos. Talvez você esteja aqui, você esteja conformado com a sua situação. Pode ser um problema pessoal, um problema psicológico, né? Que os médicos disseram: olha, isso aí não tem cura não, você vai ter que conviver com isso a vida toda, né? Você vai ter que tomar medicação a vida toda. Pode ser um problema, sei lá, né, familiar, pode ser, enfim, né, um problema físico, né, algo que você aparentemente foi destinado a sofrer com isso a vida toda. Então, o que fazer quando nós nos deparamos com esse tipo de circunstância? Trazendo isso para o texto, nós vemos que Ana, ela poderia ter se conformado com a sua situação. Ela poderia ter se conformado com a sua esterilidade e pensar assim: estou predestinada a sofrer, Deus se esqueceu de mim, não tem jeito, eu sou uma mulher estéril. Mas o que ela fez? Versículo 10, olha só, vamos ler novamente o versículo 10. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor
e chorou abundantemente. Amém? Ela orou ao Senhor, ela não se conformou, ela creu que para Deus tudo é possível. Então nosso Deus, Ele ama agir em situações que parecem impossíveis aos nossos olhos. Então, queridos, muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus para nós, sabe por quê? Porque nós não pedimos, porque nós nos conformamos com uma situação problemática, essa é que é a verdade. Por exemplo, Jesus, Ele disse assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. O que Jesus está incentivando você aqui a fazer? A insistir, a pedir, a buscar, a clamar. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 2, na parte B do versículo, ele diz assim: nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. E Jesus contou algumas parábolas bem claras sobre esse assunto. Uma delas, a parábola do juiz iníquo. Então Jesus, ele falou que numa cidade havia um juiz que ele não temia Deus, ele era um homem ímpio, iníquo. E havia naquela cidade uma certa viúva que não tinha dinheiro, para pagar-lhe um advogado, enfim. Então diariamente ela ia até o juiz e pedia: faz justiça para mim contra o meu adversário. Faz justiça para mim contra o meu adversário. E Jesus conclui dizendo: por mais que aquele juiz não temesse a Deus e não estivesse nem aí para aquela viúva, ele pensou assim: eu não temo a Deus, eu não estou preocupado com o que acontece com ela, mas para que ela pare de me importunar, eu vou fazer justiça para essa mulher. Simplesmente para ela parar de me importunar. E Jesus conclui assim: você não ouviu o que disse o juiz ímpio? Quanto mais Deus, que é bom, não fará justiça para os seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Então o que Jesus está falando para nós nessa parábola? Ei, bata, ore, clame, não desista. Existe uma infinidade de passagens que mostram a vontade de Deus se realizando na vida de pessoas. Em praticamente todos os casos, se não em todos, as pessoas beneficiadas clamaram a Jesus, perseveraram e não se conformaram. Porque a fé, ela é acompanhada de perseverança. Perseverança é uma maneira prática de demonstrar fé. Existe até o autor, o R.C. Sproul, ele tem um livro chamado A Oração Muda as Coisas. E ele diz assim no seu livro: a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Então até um cara ímpio, ele pode fazer uma oração. Mas se você se diz cristão e não ora, você é um impostor. Porque o cristão verdadeiro, ele vai ter uma vida de oração. Ele vai ter prazer em se relacionar com o Pai Celestial. Ele vai entender que o Pai é bom, é gracioso, e que se ele clamar por justiça, esse Senhor vai fazer justiça para ele. Então a oração é para o cristão, diz esse autor, o que a respiração é para a vida. A oração é para o cristão, o que a respiração é para a vida. Agora veja só o versículo 3, vamos voltar um pouquinho mais. Olha só o que diz o versículo 3 do texto de 1 Samuel 1. Diz assim: subia, pois, este homem, o Eucana, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Por que em Siló, queridos? Porque em Siló estava o tabernáculo de Moisés. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, eles estabelecem o tabernáculo de Moisés em Siló. Mais tarde, através de Davi, o templo de Deus é construído em Jerusalém, na capital. Mas nessa época não tinha o templo em Jerusalém. Nessa época, quem quisesse adorar e sacrificar, tinha que ir a Siló, onde estava o tabernáculo de Moisés, para adorar ali. E Eucana, que era o marido de Ana, ele subia de ano em ano para sacrificar. E sem dúvida, Ana estava sempre junto. Quantos anos eles subiram lá para sacrificar? A Bíblia não diz,
mas o que diz é que todo ano eles subiam para adorar. Então olha só, o Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando o salmista diz deleita-te no Senhor, ele está dizendo se agrade nele, o adore, apaixone-se pelo Senhor, ame-o acima de todas as coisas. E mesmo vivendo uma situação difícil, Ana e o seu marido eram constantes na adoração ao Senhor. E eu quero dizer para você, se tem uma coisa que deixa o nosso Pai Celestial satisfeito, é quando nós o amamos acima de qualquer circunstância. É quando nós o adoramos, mesmo numa situação de sofrimento. Por exemplo, Jó. Jó teve um sofrimento extremo, né? Você sabe. E um dia ele perdeu toda a sua riqueza, ele era um homem muito rico, e perdeu todos os seus filhos, tudo isso no mesmo dia. E tudo isso vinha da parte de Deus, Deus permitiu que o diabo tocasse em todos os bens de Jó e tirasse a vida de todos os seus filhos. Sabe o que Jó fez quando ele recebeu a notícia de que ele estava pobre, miserável e que ele estava sem nenhum dos seus filhos? Ele se ajoelhou, ele rasgou o seu manto e ele adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sacrifício de louvor, irmãos, é isso que Jó fez, é isso que Ana fazia. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é isso. Aí vai ler o final da vida de Jó, como esse cara foi abençoado. E vamos ver já o final dessa história, como Ana foi abençoada. Portanto, queridos, quando os problemas levam os crentes a orar, a buscar ao Senhor, a adorá-lo, a confiar inteiramente nele, esses problemas fazem mais bem do que mal. Quando temos uma vida de ministração ao Senhor, as nossas vontades vão se alinhando com as vontades de Deus e vemos os propósitos do Senhor se realizando na nossa vida. Então esse salmo que diz deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, não é o teu sonho pessoal que Ele vai realizar, é os sonhos dEle para você. É os sonhos do coração dEle para você que vão começar a se alinhar com a tua vontade, e a tua vontade vai passar a ser a vontade de Deus. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então esse é o primeiro ponto da mensagem. Quando os problemas levam os crentes a orar e a buscar ao Senhor, a adorá-lo, a confiar inteiramente nele, esses problemas fazem mais bem do que mal. Posso ouvir um amém? Está sofrendo com alguma coisa? Está passando por algum problema? Então saiba, isso tem que te levar para perto do Senhor, e não levar você a se afastar de Deus, né? Isso é meninice. Deus não existe. Deus não é fiel, olha só o que está acontecendo comigo. Irmão, Deus faz chover sobre justos e injustos, e faz o sol se abrir sobre justos e injustos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todos nós vamos passar situações extremas na nossa vida. Isso não pode nos levar a deixar de confiar em Deus, pelo contrário, tem que nos aproximar dEle. Essa que é a verdade. Amém? Que Deus coloque todos vocês, inclusive a mim, em circunstâncias que nos levem para mais perto dEle. É isso que eu desejo para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto se encontra no versículo 11 de 1 Samuel 1. Diz assim, olha só, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui a gente vê o que eu estou dizendo. Ana, nesse momento, ela fez uma oração seguida de uma promessa, e essa promessa ia de encontro com a vontade de Deus. Então qual foi a promessa? Ela disse assim: se o Senhor me der um filho homem, olha só o detalhe, tinha que ser homem, porque realmente, ter um filho homem era mais status do que ter uma filha mulher. Se o Senhor me der um filho homem, um filho varão, eu vou entregá-lo ao Senhor todos os dias da minha vida.
eu vou consagrá-lo a ti, ele não vai ser meu, eu vou entregá-lo ao Senhor, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é isso, pastor? Sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava dizendo que esse menino seria nazireu, separado desde o ventre. Esse mesmo voto, Deus ordenou que fosse feito com Sansão e com João Batista. O que era um voto de nazireu? Era um voto de separação, de consagração a Deus, onde aquela pessoa, durante esse tempo de consagração, ela não poderia comer uva, ela não poderia beber vinho, nenhuma bebida alcoólica ela não poderia beber, ela não poderia tocar em nenhum morto, em nenhum cadáver, nem de homens, nem de animais, podia ser o filho, o pai, não poderia, e essa pessoa não poderia passar navalha na cabeça e na barba, então o cabelo crescia, a barba crescia, as pessoas faziam esse voto às vezes durante um tempo da vida delas, mas Samuel, Sansão e João Batista, eles eram nazireus desde o ventre. Então, a partir do momento que a mulher concebeu, ela já não podia tomar vinho, bebida forte, comer uva, tocar em cadáver, porque o menino estava ali. Então, isso também mostra que a vida, ela é gerada na concepção. Na concepção. Que é uma história que fala, por que a mulher, a partir do momento que concebeu, já não podia? Porque o menino estava ali, já era uma vida, irmão. Então, ela não podia, porque se ela fizesse, ela contaminava o voto do menino. Então, esse menino, ele seria nazireu desde o ventre, separado para Deus. E quando esse menino desmamou, sabe o que essa mulher fez? Se você ler o contexto ali do texto que nós lemos, levou esse menino para o templo. Imagine você, mãe, teu filhinho desmamou, sei lá, 3 anos talvez. Fico imaginando, cara, essa mãe levando Samuel para o templo, entregando Samuel para o sacerdote e dizendo, agora ele está aqui para servir o Senhor. E ele ficou, cara. E ele serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Foi um grande profeta, fundou uma escola de profetas em Israel. Foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel, foi o homem que ungiu Davi. O ministério de Samuel foi absurdo por causa dessa mulher. Veja o que o coração de uma mulher não faz, irmãos. Uma mulher que agiu de acordo com a vontade de Deus. Como eu citei semana passada, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Sabe por que talvez as tuas orações não são respondidas? Porque talvez você esteja pedindo algo para o teu deleite, para o teu prazer, não a vontade de Deus. Então Deus diz não, ou Ele diz espera, eu preciso alinhar o teu coração aqui com o meu. É isso mesmo, Tiago 4,3 diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então muitas vezes nós fazemos pedidos a Deus que não são respondidos, ou nós levamos um não, ou um espere, porque nós pedimos para o nosso prazer. Esses pedidos não estão de acordo com a vontade de Deus para nós. Então Ele diz, não vou te dar, não vai ser bom, ou espera aí, preciso trabalhar algumas coisas na tua vida antes de você receber, não é verdade? É assim que acontece, né? Então, por que você pede o que você pede? Por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, vamos pedir para a nossa igreja crescer. Qual é a nossa motivação? A gente ama a Deus mesmo, a gente ama as pessoas, ou a gente quer, sei lá, ser conhecido, entendeu? A gente quer ser famoso. A gente tem que ver a nossa motivação. Eu quero ser pastor, mas por quê? A gente tem que ensinar o cara que quer ser pastor, que ele está aqui para servir, e não para mandar, entendeu? Tem cara que ele acha que ele vai estar aqui para mandar, Não, essa posição é uma posição de serviço, de ser último, de renúncia. Deus nos colocou como esterco da sociedade, como diz Paulo. Essa que é a verdade, Então eu acredito que Ana, ela esperou anos para ver esse problema resolvido, porque Deus nesse tempo estava preparando ela para que esse filho fosse consagrado a Ele. Se Deus desse a Ana, pense comigo, muitos filhos, desde o início do seu casamento, será que ela pensaria em dedicar o seu primogênito ao Senhor, levá-lo para o templo? Eu acredito que não. Eu acredito que o sofrimento, a amargura dela foram trabalhando o coração dela. E ela chegou num momento extremo que ela disse, Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho varão, eu vou dedicá-lo
ao Senhor, eu vou trazer ele aqui, ele vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Então agora ela estava preparada, ela estava ali já talhada por Deus e orou de acordo com a vontade de Deus, entregando, consagrando o seu filho ao Senhor. E nós sabemos a bênção que foi Samuel, né? Um homem usadíssimo por Deus, como eu falei. Inclusive você percebeu aqui, né? O nome Samuel significa eu o pedi ao Senhor, um pedido a Deus. Agora, qual foi a atitude de Ana durante esse tempo em que ela não era respondida? A atitude dela foi continuar subindo de ano em ano para orar e adorar em Siló. Então eu repito, talvez você esteja orando por algo há anos, há muito tempo, não sei. Meu conselho para você é continue orando. Agora peça para Deus sondar o teu coração, para ver se a tua motivação está correta ou não. Então eu repito aqui, eu vou pedir um crescimento profissional, mas por que você quer? Eu vou pedir um crescimento ministerial, mas por quê? Eu vou pedir isso para Deus, mas qual é a motivação quando você pede isso? Você tem que alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Então muitas vezes Deus não realiza os nossos sonhos porque não sabemos pedir. Pedimos para o nosso prazer, pedimos para a nossa glória e nós não estamos preparados para receber a graça de Deus. Então o que Deus quer é que Ele seja glorificado na sua vida. Posso ouvir um amém? É isso que Deus quer. Ele quer glorificar o nome dEle na tua vida. Solo Deo glória. Somente a Deus a glória. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Então é como um pai, né? Às vezes os nossos filhos fazem pedidos para nós e nós dizemos, não é tempo ainda. Eu lembro quando eu queria às vezes dirigir, eu era menor de idade, né? Eu lembro, acho que uma vez meu pai falou, pare com essa história, um dia você vai tirar a tua carteira, você vai enjoar de dirigir. E eu falei, é verdade, né? É verdade, e realmente é assim. Não é tempo ainda de ficar querendo aí sair com o carro. Enfim, então nós temos que olhar para as nossas orações e pensar, elas buscam a glória de Deus, sim ou não? Né? Então tem muitas coisas que nós não estamos preparados, como a própria carteira de motorista. Né? Eu me lembro do testemunho de um pastor que o filho dele, antes de completar 18 anos e ter habilitação, ele ganhou um carro. Né? Ele ganhou um carro, e aí o carro ficava na garagem. Né? E aí, fala, mas por que você não dirige e tal? Não, eu tenho carro, mas ainda não é tempo. Né? Então ele já tinha a bênção, mas ainda não era tempo de dirigir. Então é assim que nós devemos entender. Talvez a bênção já esteja aí, né? Só Deus está esperando o tempo certo, alinhando o seu coração, talhando a sua vida, para que você possa ser abençoado como Ana foi. Amém? Então, primeiro ponto aqui, revendo, quando os problemas levam os crentes a orar, a buscar ao Senhor, a adorá-lo, a confiar inteiramente nele, esses problemas fazem mais bem do que mal. Segundo ponto, orar de maneira correta. Muitas vezes não recebemos nada porque oramos com a motivação errada. Ana só recebeu a graça depois de anos de preparo, quando fez um voto de acordo com a vontade de Deus. Então, para Deus não basta fazer a coisa certa, é necessário fazer a coisa certa da maneira certa. E quando nós temos uma vida de ministração ao Senhor, os nossos desejos se alinham com dele e aprendemos a pedir de acordo com a sua vontade. Amém? Terceiro ponto a ser destacado, também está no versículo 10, voltando ali ao 10. Olha só o que diz. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Então aqui nós vemos que durante a oração de Ana, ela estava amargurada. Ela mesmo se declara atribulada no versículo 15. Então, em outras palavras, o coração de Ana estava quebrantado.
ela estava humilhada na presença de Deus, reconhecendo a dependência dEle. E esse é o mesmo ponto que eu já falei semana passada, mas não tem como não repetir. Essa é a maneira certa de nos aproximarmos de Deus, com um coração contrito e quebrantado, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então a oração, ela sempre vai ser respondida quando feita em humilhação. Isso é fazer a coisa certa, da maneira certa, em humildade. Deus, Ele não resiste a um coração verdadeiramente humilde. Não está escrito isso? Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. No alto e sublime trono habito, mas habito também com o humilde de espírito, com o quebrantado. Então veja que Deus, apesar de ser excelso, supremo, glorioso, Ele não resiste a um coração humilhado, a um coração humilde. Então eu preciso da motivação certa para orar, e essa motivação certa vem através da humildade. Humildade para reconhecer que dependemos de Deus, que Ele é um ser que sabe o que é melhor para nós. Posso ouvir um amém? Você não sabe o que é melhor para você, só Deus sabe, né? Então outro ponto importante aqui, a ser destacado, é a fé. Quer orar de maneira que agrade a Deus? Então ore com fé. Jesus disse, tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Então algumas vezes nós oramos, nós temos a motivação certa, nós somos humildes, nós reconhecemos a dependência de Deus, nós queremos glorificá-lo, mas nós não acreditamos, nós não cremos naquilo que nós estamos pedindo. Tudo é possível ao que crê. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Você consegue entender o poder disso? Nada vos será impossível. Se nós crermos. Se nós crermos. Portanto, para que os sonhos de Deus sejam realizados, ore, mas ore da maneira certa. Qual é a maneira certa? Em humildade e em fé. Deus se agrada quando confiamos nele completamente, porque confiar em Deus também é um ato de adoração, demonstra que nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Pastor, e se o meu destino for conviver com isso até o final da minha vida? Se essa for a vontade de Deus, agradeça, adore ao Senhor, porque Ele é soberano e sabe o que é melhor para você. Quando nós começamos aqui esse trabalho de reestruturação e de legalização do nosso templo, era uma montanha enorme, parecia algo intransponível, mas nós cremos, nós começamos a orar, nós passamos a agir também, porque isso é uma atitude de fé, e nós temos visto que o gigante era bem menor, a montanha era bem menor do que aquela que nós imaginávamos, e não acabou ainda, né? Mas nós já estamos aí na reta final, né? Mas foi algo que, digamos assim, nós fizemos em fé, nós nos movemos em fé, né? Agora, eu disse isso algumas vezes, e se não der certo? Se não der certo, tudo bem, não tem problema nenhum. O que nós precisamos ter em mente é que nós fizemos tudo o que cabia a nós, que era fazer a nossa parte, clamar a Deus, orar. Se não der certo, esse lugar aqui um dia for a leilão e a gente perder, amém, a gente sai com a consciência tranquila de que nós fizemos o nosso melhor. Mas isso está claro, né, irmãos, que não vai acontecer. Acho que já ficou extremamente transparente por tudo que tem acontecido, que essa é uma opção totalmente inexistente, né? Mas é isso, né? Pode ser que alguma situação nos acompanhe até o final da nossa vida. Não tem pessoas às vezes que sofrem de uma enfermidade, nós oramos, ungimos, clamamos, jejuamos, e a pessoa morre daquela enfermidade. Inclusive você vê na Bíblia, o profeta Eliseu, um dos maiores profetas da Bíblia, ele morreu enfermo, irmãos, né? Ele curou, ele chegou a ressuscitar morto, mas ele morreu enfermo. Então faz parte da vida também algumas circunstâncias como essas. O que nós não podemos é nos conformar e perder a bênção que Deus tem para nós. E finalizando,
O quarto ponto está no versículo 17, que diz assim, olha só. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Então aqui, Ana, ela ora, e no final da sua oração, a gente já vai ver alguns detalhes aqui, né? Mas no final da sua oração, ela recebe a bênção do sacerdote, do sumo sacerdote, que era a figura de maior autoridade nessa época. Era o líder do povo nessa época, era o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote abençoa Ana e diz assim: seja feita a vontade de Deus na tua vida, eu te abençoo. Isso que você pediu a Deus vai ser concedido. E ela saiu já com o coração mais tranquilo, porque ela recebeu a bênção da autoridade. Amém, queridos? Então nós temos que ter a bênção das autoridades, não é verdade? O menino ou a moça vão casar e os pais não concordam com o casamento. Segura um pouquinho. Pode ser que Deus esteja falando com você, talvez até não seja para você casar com essa pessoa, né? Porque quando é para casar com a pessoa, em geral, né, os pais, eles vão olhar com bons olhos, eles vão abençoar, né? Então é buscar a cobertura espiritual daquelas pessoas mais maduras, ouvir o que elas têm para te dizer, para ver se realmente é isso, né? É um detalhe que nós também fizemos quando nós assumimos a igreja. A gente reuniu os nossos pais, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. A gente falou: a gente está diante do maior desafio da nossa vida, e daí, vocês estão com a gente aí? Se todo mundo pular fora do barco, vocês vão estar com a gente? Vocês abençoam a gente? É de Deus. E a gente queria ouvir essas pessoas. Não, é de Deus, vai na bênção, estamos juntos, né? A gente fez uma reunião familiar para saber se nós teríamos a bênção das pessoas que têm autoridade sobre nós. Então eu acredito que no momento em que Eli abençoa Ana, ela teve certeza: minha oração foi ouvida, e a minha oração será respondida. E se você observou o contexto ali, acompanhou a leitura, você percebeu que o sumo sacerdote não tinha muito discernimento espiritual, né? Quando Ana estava orando, ela estava só movendo a boca, não saía voz. Quando ele olhou, ele teve um discernimento totalmente errado. Ele pensou que ela estava bêbada, né? Ele não foi um bom sacerdote. Eli foi um mau sumo sacerdote. Os filhos dele eram pecadores ao extremo. Os filhos dele eram prostitutos. Eles se prostituíam com as mulheres na porta da tenda da congregação. É como se os filhos de um líder, de um pastor, se prostituíssem dentro da igreja. E ele fazia vistas grossas. Os filhos dele roubavam a oferta que o povo trazia, que era para ser consagrada ao Senhor. Eles roubavam a oferta. Sabe para quê? Para fazer churrasco. Eles pegavam a carne que deveria ser sacrificada e faziam um churrasco, aquela carne com os amigos. Leia o contexto. Então ele não era um bom sacerdote. E ele era um sacerdote que não tinha discernimento. Por quê? Porque quando ele vê Ana orando, ele discerne que ela está bêbada. E ele ainda critica ela, fala: aparta de ti esse vinho. Quer ver? Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Acompanhe ali, ó, com atenção, do 12 ao 17 para a gente finalizar. Diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então veja que a submissão de Ana fez toda a diferença. Ela poderia se revoltar aqui, não? Se ela se rebelasse contra a autoridade aqui, talvez ela saísse amaldiçoada, não abençoada. O que você faria no lugar de Ana? Você está orando aqui na igreja, aí um líder
o pastor sem discernimento fala: ô rapaz, você está bêbado aí orando e tal, né? Você seria submisso como Ana? Ou você ficaria revoltado? Sairia amaldiçoando o pastor e a igreja e falando mal da igreja? Foi a atitude de Ana, irmãos. Ana foi extremamente submissa. Olha a maneira que ela fala com o sacerdote: não, Senhor meu, não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. O que você acha que gerou no sacerdote ou no sumo sacerdote isso? Constrangimento. Ela foi extremamente assertiva. O cara se constrange quando ele vê a burrada que ele fez. Ele diz: Deus te abençoe, vá na paz, e o Deus de Israel conceda aquilo que você tem pedido. Então tem cara que é rebelde, mulher que é rebelde, insubmisso, né, e tal, e quer. Onde que você chega com insubmissão, com rebeldia, irmãos? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Agora, lógico, né? Se alguém aqui estiver falando uma heresia, aí você tem todo o direito de vir aqui combater essa heresia, né? Caso contrário, todos nós erramos, todos nós somos humanos, entendeu? Você vê ali um sacerdote, um sumo sacerdote que cometeu um erro bizarro, né? Mas o que eu destaco aqui foi a submissão dessa mulher chamada Ana. Então, finalizando aqui, primeiro ponto da mensagem: quando os problemas levam os crentes a orar, a buscar ao Senhor, a adorá-lo, a confiar inteiramente nele, esses problemas fazem mais bem do que mal. Segundo ponto, é você orar de maneira correta. Muitas vezes não recebemos nada porque oramos com a motivação errada. Ana só recebeu a graça depois de anos de preparo, quando fez um voto de acordo com a vontade de Deus. Terceiro ponto, a oração precisa ser feita em humildade e em fé. E finalmente o quarto ponto é a submissão, o respeito de Ana, a sujeição diante do sacerdote Eli fez toda a diferença. E se você entendeu isso nessa noite e passar a viver isso, eu tenho certeza que Deus vai se mover na sua vida de maneira sobrenatural. Tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai começar a ser uma realidade na sua vida. E eu quero dizer para você, quando Deus começar a responder as tuas orações, você vai ver que Ele faz abundantemente além daquilo que você pede, daquilo que você imaginou. Não é isso que diz Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ana pediu quantos filhos ao Senhor? Quantos filhos que ela pediu para o Senhor? Quantos filhos ela recebeu? 6 filhos. 6 filhos. Vamos ver, último versículo. 1 Samuel 2:21. Acompanhe ali no telão. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Ela pediu um homem varão, mas ela teve 4, né? 4 homens varões. E teve mais 2 filhas ainda, né? Que vieram ali, digamos assim, como um prêmio. Então, quando a bênção vem, ela vem de uma maneira muito mais abundante. Amém? Então, com isso eu quero incentivar a igreja à oração, a continuar orando, a perseverar, né? Como dizem os apóstolos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E nós vamos continuar aqui nos humilhando diante do Senhor, para que Ele realize os sonhos dEle nas nossas vidas. Amém? Quero convidar você a